Então, estamos aqui para uma palestra, para uma aula, para um encontro online. E acredito que vai ser muito importante esse encontro para algumas pessoas, pois recebi muitas perguntas ao longo dessa semana no meu WhatsApp e também no Instagram. E vou estar aqui assim dando o meu melhor para responder essas perguntas, para trazer esse tema que impacta a vida de tanta gente, que é como a gente vencer, né, a ansiedade, o estresse, como a gente encontrar paz no nosso dia a dia, né? Então, alguns aqui já me conhecem, outros ainda não. Pelo menos estou vendo alguns nomes desconhecidos. Abrir esse encontro para todos entendendo que é uma oportunidade mesmo, até das pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho que a gente faz, né? Estou gravando esse encontro e posteriormente devo disponibilizar essa gravação no YouTube e em outros canais para que as pessoas possam ter acesso também a essa informação. Nosso encontro de hoje, eu inclusive preparei como se fosse uma aulinha, né? Preparei aqui algo assim para a gente fazer um passo a passo, né? Nesse tema de estresse e ansiedade. Primeiro que vai ser importante a gente entender que são duas coisas distintas, né? Estresse é uma coisa, ansiedade é outra. Vamos entender as causas comuns, o ponto comum que existe entre eles, os impactos na nossa saúde física, mental e emocional. Vamos entender também os caminhos que eu já fiz para vencer essas questões na minha própria vida. Claro que existem outros, e vou falar de alguns deles. E vamos fazer uma conclusão. No final, tem um momento também para a gente tirar as nossas dúvidas, né? Só para eu me certificar, se vocês puderem escrever no chat ou, né, botar um joinha lá que vocês estão ouvindo bem, eu agradeço. Só para saber se eu já posso, né, seguir aqui, porque alguém escreveu no meu WhatsApp que não estava conseguindo ouvir. Então, estão ouvindo bem. Áudio ok. Perfeito. Então, seguimos. E essa pessoa que não está ouvindo bem, eu peço que você possa sair, entrar de novo, né? E qualquer coisa escrever no chat para eu saber quem você é, porque eu preciso me desligar do meu WhatsApp para me concentrar aqui. Não dá para eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei fazer isso. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Lapa. Eu já tive cabelo grande, apesar de hoje em dia escolher um visual diferente na minha vida, né? Eu já fui empresário, trabalhei com TI durante alguns anos da minha vida. Eu já vendi carro também durante alguns anos, já fiz muitas coisas. Inclusive passei pelo exército. E sempre que eu faço assim uma palestra, que eu tenho acesso a um PowerPoint, eu mostro essa foto. Porque até eu olho para mim e falo assim, rapaz, quem é esse? Né? Porque eu não consigo me identificar ali dentro. Eu olho assim, eu digo, eu acredito em vida passada. Para mim, isso foi uma vida passada que eu tive nessa vida, né? Eu morri em 2012, deixei algumas coisas para trás e nasci de novo, né? Graças a Deus, nasceu esse aí do lado direito, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sereno, né? Que pode olhar para esse passado e integrar ele dentro assim, tá em paz. Saber, eu vivi isso, eu passei por isso, eu fui isso, mas eu não sou mais. Não sou mais, não no sentido de negar a minha história, mas no sentido de compreender que eu abri mão dela. Abri mão dela em paz e não necessariamente em conflito. Conheço algumas pessoas que conseguem deixar esse passado, mas não deixam em paz. E esse passado acaba atormentando a vida da pessoa. Então eu consigo olhar para o meu passado, para todas as minhas fases, e dizer assim, ok, né? Eu honro, vivi, mas graças a Deus não vivo mais, porque sinto que pude transformar alguns aspectos meus para melhor. Entrando então no nosso assunto, comparando um pouco sobre ansiedade e estresse, porque daria para a gente ficar horas apenas comparando essas duas questões. Mas eu tentei resumir assim: o estresse tem a ver com coisas específicas,
eu até diria assim, com coisas reais, né? Coisas reais. Tem a ver com trabalho, tem a ver com estudo, tem a ver com problemas da família, problemas financeiros, tem a ver, às vezes, com mudança de vida. Então, o estresse é algo mais concreto, né? Onde a pessoa está vivendo aquela situação realmente. Difícil de lidar com algumas situações. Já a ansiedade, ela pode ser fruto de um pensamento. Você pode ser ansioso por coisas que nunca vão acontecer na sua vida. E você pode carregar essa ansiedade dentro de você. Tem a ver com preocupação e não necessariamente com algo real. Pode ser desencadeado por pensamentos, né? Então, vamos tentar separar basicamente assim. Estresse, estamos falando de realidade. Ansiedade, estamos falando de pensamentos. Ok? Existem outras diferenças e poderíamos ficar horas. Estou tentando ser bem simples para a gente ir para o que importa. Podemos dizer, então, que o estresse pode ser o chefe pedir um trabalho para você entregar amanhã e você ficar estressado porque acha que não vai conseguir cumprir o prazo, que não vai dar tempo de fazer, e você fica naquela angústia, né? Naquele estresse, naquela pressão dentro de você. É algo real, está acontecendo. Já a ansiedade, você pode estar constantemente preocupado com seus entes queridos, por exemplo, sem que nada concreto esteja acontecendo, sem razões aparentes. É só uma ansiedade, é como se você tivesse assim preocupado realmente e não consegue relaxar. Mas não significa que algo esteja acontecendo. Então, a gente pode ver que uma coisa pode potencializar a outra. Porque às vezes, por eu estar com essa ansiedade, eu não consigo produzir no meu trabalho. E por não produzir no meu trabalho, eu posso ter um estresse no trabalho. Da mesma forma, o estresse do meu trabalho pode me gerar um pensamento que eu não tenho tempo para a família e isso gerar ansiedade. Essas coisas podem estar juntas, ligadas, ou eu posso ser somente estressado ou somente ansioso, né? Até digo assim, o estresse é aquela coisa que você tem assim, tem aquele estresse, mas quando você entrega o que você precisa trabalhar, entregar, você tem um alívio, você relaxa, você solta. Que bom que eu entreguei, foi. E você encontra a paz. Já a ansiedade é aquela coisa mais a longo prazo. O seu familiar chega, o exame, ó, tô bem, não tenho problema de saúde. Aí você, não, tá certo, e não teria, mas será que esse exame foi bom? Será que o médico não sei o quê? Será que não tem outra coisa? É como se o pensamento ele ficasse criando, inventando, imaginando e prendendo você dentro daquela história. Então, começaria trazendo assim uma reflexão para você nesse momento, né? Você parar para pensar um pouco assim, se você passa mais tempo na casa do estresse ou na casa da ansiedade. Ou se você fica pulando de um para o outro. Porque tem gente que é assim, tá vivendo um problema real, quando sai desse problema real, começa a pensar no problema imaginário. Aí daqui a pouco vem um problema real, a pessoa volta para o real e vai para o imaginário. E a pessoa fica saltando entre esses dois mundos e não consegue encontrar paz, não consegue relaxar, não consegue se sentir bem. Essa resposta de que mundo você vive, onde você está mais tempo, ela é íntima, ela é sua. Você precisa só parar para tomar consciência dessa experiência, né? Hoje gravei um vídeo, até postei no Instagram, dando exemplo de uma pessoa que me ligou pedindo ajuda, que ela contou um pouco da história dela, falando, Felipe, a minha rotina é assim, minha família é assim, meu trabalho é assim que eu vivo, assim que é meu final de semana, né? E falou assim, se eu não cuidar de mim, se eu não fizer nada para mudar isso, um dia eu vou adoecer. E eu falei, peraí, você não vai adoecer, você já está doente. Porque você está num canto preocupado com o outro, você está sempre correndo achando que não vai dar tempo, sempre acha que está em dívida, sempre acha que não vai funcionar. Isso já é a doença. Isso já é a ansiedade, isso já é o estresse. Se você não fizer nada, você vai piorar. Mas não significa que você não esteja doente. Então, quando eu falo sobre essas coisas, eu não estou tentando dizer para você que você está doente. Eu estou convidando você para fazer uma reflexão, uma análise. Para você parar assim na sua consciência e se perguntar: eu consigo relaxar?
Eu consigo descansar? Eu consigo estar em paz? Eu consigo dormir bem? Eu consigo desfrutar de um final de semana? Eu consigo viver as minhas demandas do dia a dia, né, em paz, mesmo que seja na correria, mas em paz? Será que eu consigo? Então, é importante que você possa assim fazer essa reflexão para você entender que às vezes a solução é por caminhos diferentes. É como você entendendo o seu diagnóstico, é muito mais fácil você resolver o que você precisa. Só que às vezes você pensa que ansiedade e estresse é a mesma coisa, e você bota tudo no mesmo saco e não consegue sair desses ciclos, né, de dependência, da ansiedade e do estresse. Tudo bem até aqui? Conseguem acompanhar? Ótimo. Faz sentido para vocês? Ok. Estou indo aqui pelas câmerazinhas de alguns que estão abertos aqui. Maravilha. Ainda bem que tem alguns aqui para dar um apoio aqui e eu entender como está funcionando. Essa é uma diferença muito grande para mim do Instagram e aqui no Zoom. Muito grande. Muito grande de uma aula presencial. Aula presencial, eu vejo todo mundo ali, dá para eu entender o que está acontecendo, né? Aqui eu não consigo ver todo mundo. Então eu já não sei se todo mundo está entendendo. E eu tenho que olhar para o chat para ver se a pessoa está entendendo. Eu conversando com a Tati, que é a minha parceira querida, que está me ajudando a vir para o mundo online, eu dizendo, Tati, às vezes eu me sinto tão estranho no online. É como se fosse assim, olha, eu faço natação em piscina, mas não me bote para nadar no mar, porque muda a água, muda a onda, muda tudo. Eu não sei nadar no mar, né? Ou então assim, eu sei jogar futebol de campo, mas não me bote para jogar futebol de salão. É como se eu soubesse fazer uma coisa, mas quando muda o cenário, às vezes eu sinto, por exemplo, o estresse. Eu não fico ansioso pensando no cenário, mas quando o cenário chega, ele mexe em mim, porque é o desconhecido. Aí o que é que eu faço? Respiro, me acalmo e tento, na medida do possível, né, fazer algo semelhante. Então, no Zoom, eu tenho uma interação maior e me sinto muito mais à vontade para conversar com vocês. Por isso que eu vou deixar de fazer live no Instagram. Porque é um mundo que eu não conheço, é o idioma que eu não tenho. Aí gera um estresse. Porque eu tenho que lidar com o estresse desse mundo novo desconhecido e tenho que falar. Aí não dá muito certo. Aqui é mais fácil para mim. Então, no Instagram, eu não sinto ansiedade. Eu sinto estresse. Porque é algo real que está acontecendo. Por mais que seja pequenininho, mas é ele que chega até mim. Consegue entender? Ótimo. Então, vou voltar aqui a compartilhar a minha tela para a gente seguir nessa história, tá? Então, voltando aqui. Ansiedade, estresse, coisas distintas. O que é que gera isso? De onde surgem essas questões? Surge do nosso estilo de vida e traumas. Também resumi em pouquíssimas coisas. Surgem muitas mais questões, mas eu estou tentando trazer assim para aquilo que seja mais importante, para a gente entender aquilo que possa ajudar. Eu coloquei estilo de vida e trauma, duas questões que podem gerar estresse e ansiedade. Numa época que não temos tempo para nada, o que a gente observa é que nem sempre priorizamos a nossa saúde ou nossa qualidade de vida. Existem outras coisas mais importantes, mais prazerosas, mais urgentes. E a gente não cuida da gente. Não priorizamos a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. E às vezes temos que ir para uma cirurgia, porque não prestamos atenção ao desgaste do corpo. E às vezes temos que tomar um medicamento para trazer o equilíbrio do corpo. Então, às vezes, a gente vê uma coisa pequena, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois, e o problema mais na frente, às vezes, é mais difícil de ser revertido. Quando eu falo estilo de vida, eu falo essa correria. Eu botei uma imagem de uma mãe, ali com duas crianças, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tem que levar o filho para o colégio, tem que ir para o trabalho, tem que não sei o que, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Poderia ser um pai, mas normalmente a gente vê a figura de uma mãe. E aí eu tomo muito cuidado com essas palavras para não ter machismo e feminismo. Não estou falando sobre isso. Eu estou apenas ilustrando a situação. Tá? E aí, para essas crianças, também pode ser gerado a partir daí o estilo de vida e o trauma. Porque a criança começa a aprender com o papai e com a mamãe. Imagina uma criança que todo dia dentro de casa, para ir para o colégio, acorda ouvindo dizendo que está atrasado.
Bora, 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 tá atrasado, bora, bora, não tem tempo, bora, 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 tem o trânsito, tem não sei o quê, bora, senão a gente vai não sei o quê. Então a criança, desde pequeno, ela vai sendo incentivada a esse ambiente da correria, do estresse, da ansiedade. Não é um vamos devagar, vamos com calma. É sempre um vamos correndo. É sempre um não tenho dinheiro, não dá para fazer, não dá para comprar, o mundo não é assim, nada é fácil, a vida é difícil, só com muito sacrifício. Então muitas vezes somos nós adultos que desde criança estamos ensinando para ela um modo de vida estressante, ansioso. Ou, por exemplo, tem um pai ali no computador, precisando trabalhar no seu home office, por exemplo, e tem uma criança em casa querendo brincar. Às vezes, isso é estressante para o pai, porque o pai está tendo que dar conta do trabalho e, ao mesmo tempo, tem que dar atenção para o seu filho. E ele fica dividido. E ele nem dá atenção para o filho e nem consegue focar 100% no trabalho. Ele faz as duas coisas mal feitas. E dependendo do comportamento desse pai, ele não vai conseguir atender a necessidade da criança, por mais que ele dê o melhor dele. E a criança pode chegar à conclusão: meu pai prefere trabalhar do que estar comigo. E aí gera um trauma. E talvez essa criança não tenha essas necessidades atendidas do que ela realmente precisa. Ou a gente tem as questões na escola, onde os próprios amiguinhos ficam fazendo bullying um com o outro. E a criança também se sente ali agredida, reprimida. Então, no nosso dia a dia, nós vivemos contextos que vão gerando um estilo de vida, traumas, que a gente vai acumulando isso dentro da gente e a gente não aprende a lidar com isso em lugar nenhum praticamente. Na sua faculdade não falam sobre ansiedade e sobre estresse. Na sua escola talvez não falaram sobre isso. No seu dia a dia na empresa não falam sobre isso. Se fala em uma palestra na semana da CIPAT, olhe lá. Algo muito pontual, muito esporádico. Né? A gente não zela pela nossa qualidade de vida, pela nossa saúde mental. Porque não temos tempo para isso. Temos que bater a meta, temos que ganhar o dinheiro, temos que viajar, temos que não sei o quê, temos que isso, temos, e não paramos. Aí depois a pessoa fala: Felipe, eu estou ansioso. Claro. Felipe, eu estou estressado. É óbvio. Estranho seria se não tivesse. Então, se a gente for entender esse nosso estilo de vida e esses traumas inconscientes que carregamos, posso falar assim, a gente chega mais ou menos nesse cenário. Eu coloquei aqui 12 questões. Poderia ter colocado mais também, mas eu coloquei 12 assim, impactos, né, para a nossa saúde desse estilo de vida. Ansiedade constante, nervosismo e apreensão contínua. Olha, é normal ser ansioso. Fala a verdade. Olha a sua volta, né? Assim, colegas de trabalho, família, amigos. Veja a quantidade de ansioso. Não, não sou ansioso não. Tenho um remedinho lá em casa guardado, porque quando eu preciso. Não, não sou ansioso não, sou prático, só tô não sei o quê. Não, não sou eu que sou ansioso, é o outro que é prolixo. E a pessoa começa a não perceber que a ansiedade entrou no estado de normose. É normal ser assim. Esquisito é não ser ansioso. Tu não tá ansioso não? Aí a pessoa não. Como? Como não? Por que não? É como a paz, né? Um amigo meu fala assim, né? Que estar em paz é um artigo de luxo e que não vende no supermercado. Você não compra nas prateleiras. Então, você precisa entender que estar estressado não é normal. Vocês terem uma ideia, o Brasil, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, é o país que tem mais pessoas estressadas no mundo. Né? Então é normal ser estressado. Depressão e desânimo, né? Tristeza profunda, perda de interesse. A pessoa não tem mais interesse em viver, não tem interesse em estudar, não tem interesse em crescer. A pessoa praticamente ele só está matando um leão a cada dia, só está sobrevivendo. As pessoas não têm mais a alegria de viver, a felicidade de viver. De acordar na segunda-feira, na terça-feira alegre e feliz. Não existe isso. A pessoa vai sobrevivendo o ano todo pensando no feriadão que vai ter não sei quando. E quando chega no feriadão, às vezes ainda está fazendo conta porque alguns não têm dinheiro para curtir o feriadão. Mas às vezes está no feriadão também remoendo todo o passado
ou está no feriadão preso a um futuro que vai acontecer depois e não desfruta. Existe uma falta de vitalidade no olhar das pessoas, no fazer das pessoas. São coisas muito superficiais. Tudo é descartável. Porque a pessoa não está mais conseguindo viver a vida. A gente tem a compulsão por comer, por compra, por rede social. É a nossa dependência, nossos vícios por açúcar. Porque a gente não encontra mais sentido na vida e vai tentar encontrar sentido nessas coisas. A gente não consegue mais focar. Né? A gente quer ler um livro, não consegue. A gente quer conversar e não consegue. A gente tem uma mente agitada, não consegue desligar, não consegue relaxar. A gente tem lapso de memória, a pessoa não lembra mais das coisas. A pessoa vai tendo apagões repentinos. Ou pessoas têm fadiga, né? Aquele cansaço o tempo todo. Gravei um outro vídeo dizendo, tem gente que diz que está cansado na sexta, por causa da demanda da semana. Tem gente que está cansado no domingo, por causa das demandas do final de semana. E tem gente que está cansado todo dia, por causa da demanda da vida. Porque a pessoa não consegue mais viver, tá tranquilo. A gente tem insônia, dificuldade para dormir. A gente tem uma inquietação, aquela sensação que nada tá bom. A gente se irrita com coisas pequenas. A gente oscila nosso humor, ora tá bem, ora tá mal, ninguém sabe como é que você tá. Fora dor de cabeça, enxaqueca, tensão muscular e etc. Então, se você for olhar para esses 12 sintomas, seja verdadeiro com você, não precisa fazer nada. Em quantos você está? Passe o seu olho aí nessa listinha. Né? Seja verdadeiro com você, não é comigo. Você não precisa me dizer nada. É só a sua consciência. E aí você faz uma reflexão. Será que é saudável ser assim? Será que você está bem mesmo com isso aí? Será que você precisa fazer algo para não ficar doente? Ou você já está doente e precisa fazer algo para não piorar? Para recuperar a sua saúde? Então, assim, chega um ponto na nossa vida que de verdade mesmo, ou a gente cai em consciência e entende que não está dando certo, né? E busca fazer alguma coisa para resolver isso, ou a gente só vai adoecer e definhar cada vez mais. Mais doença, mais remédio, né? E a gente não consegue mais ter paz, calma, tranquilidade, serenidade. Não consegue mais saber quem a gente é. Tudo bem até aqui? Faz sentido para vocês? Conseguem entender? Estão acompanhando assim o raciocínio? Começando falando que estresse e ansiedade são coisas distintas, né? Começamos a explicar um pouquinho sobre realidade, sobre pensamento. E agora estamos falando que se não cuidar dessas coisas, do seu estilo de vida, da sua rotina, você vai adoecer. Quer dizer, você já está doente, você vai piorar. Né? E de 12 itens que eu passei, olha, a maioria tem mais de 50%. Normalmente quando eu peço para levantar a mão, 1, 2 ou 3, quem tem só 1, ninguém levanta. Quem tem só 2, ninguém levanta. E quando vai chegando lá para o 7º, para o 8º, de vez em quando levanta a mão. E a maioria está quase em tudo. Então a gente precisa olhar para isso. E eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já senti essas coisas todinha. E me achava normal. Eu me achava normal. Porque todo mundo era assim. Por que vai ser diferente? Né? O que foi que eu comecei a aprender para solucionar essas minhas questões? Aí, graças a Deus, veio um remédio, veio a parte boa. Né? Eu, por exemplo, comecei a aprender meditação. E eu deixei separado meditação e mindfulness. Eu deixei duas coisas distintas, porque são separados. Eu aprendi a meditar. Né? E existem muitas práticas de meditações diferentes. Uma das práticas de meditação é o silêncio. É você aprender a parar e respirar. E você está praticando, né, o silêncio, que pode te levar a um estado de meditação. Então existe prática de meditação para ajudar você a acalmar a sua mente, para reduzir o seu estresse. Inclusive estudos científicos falam que a meditação reduz o cortisol. Estudos científicos falam que quando você começa a meditar e acalmar o seu corpo começa a se regenerar. E meditar, muitas vezes, significa um não fazer. Não é sobre fazer alguma coisa para se sentir bem. É sobre você parar, não fazer nada e deixar o seu corpo se recuperar. É sobre você realmente assim entender, por exemplo, que quando você se corta,
Não é você que cicatriza a ferida. É o corpo que cicatriza a ferida. Você pode até cuidar daquela ferida, mas é o corpo que se cura daquele corte. Meditar é a mesma coisa. Você para um pouco, é como se fosse cuidar da ferida, você só para. E deixa que o seu corpo, né, se cure dessa ferida, desse estresse, dessa sobrecarga, dessa pressão. Parando, respirando. Apenas isso. Esse é o remédio. Aprender a parar. Quando eu dou os cursos de Mindfulness ou atendo as mentorias, como hoje atendi um rapaz, eu falei assim, olha, eu quero que você pare 5 minutos todos os dias. Basta parar. Não precisa fazer mais nada. Você para. Quero que você lembre que parar é importante e vai te fazer bem. Porque a compulsão é tão grande que não consegue parar. Depois que ele conseguir parar, 5 minutinhos, aí dá um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo, aí assim vai evoluindo. Assim devagarinho vai indo. Não importa se você pensa, não importa se você se sente bem. O que importa é que você para. Primeiro, tem que aprender a parar o corpo. Depois você aprende a lidar com sua mente. Quando a gente está falando, então, de mindfulness, a gente está falando de presença. Resumidamente também, tá? Presença. É você estar total naquilo que você está fazendo. Seja você lavando um prato, seja você comendo, tomando um banho, seja você dirigindo no trânsito, é você aprender a estar presente. É você aprender a estar ali, lidando com aquilo, no aqui e no agora. Lidando com os problemas, lidando com o lazer, lidando com a alegria, lidando com a tristeza. O mindfulness tem a ver com ação. Você está todo na ação, total na ação. E essa também é uma grande dificuldade para muitas pessoas. Veja como é simples entender. Muita gente está no trabalho pensando em casa e quando está em casa está pensando no trabalho. É como se a cabeça da pessoa não tivesse onde ela está. E o mindfulness tem a ver com você aprender a estar no trabalho, está em casa. Você aprender a viver a vida. As pessoas falam assim, a vida está passando rápido demais. Eu falo que não está passando rápido. São as pessoas que não estão vivendo. Porque a pessoa está pensando e a pessoa não está sabendo desfrutar da vida que ela tem. Então não é sobre passar rápido. É sobre você realmente aprender a viver aquilo que tem que viver. O Vinícius está fazendo uma pergunta aqui no chat. Ele fala assim, boa noite, Felipe. Esses vídeos de mindfulness que tem no YouTube, você acha que funciona para diminuir a ansiedade e a raiva? Olha, dependendo do vídeo vai funcionar. É que eu não sei quais são esses vídeos. Tem muitos vídeos no YouTube. E eu garanto, tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Né? Tem coisa que vale a pena, tem coisa boa, gratuita. É verdade. Mas também tem coisa assim que não vale a pena. É só assim, placebo mesmo, sabe? Então, sugiro assim, se você quer praticar mindfulness mesmo, Vinícius, você pegue um livro de referência, um curso de referência, uma pessoa que você siga assim, que seja referência para você ir aprendendo algo, né, que tenha um início, um meio, um fim, que tenha uma continuidade, para que você possa, né, ter assim um apoio mesmo de qualidade para você viver uma boa experiência com isso. Tá? Um outro ponto, então, que eu fiz muito, processo terapêutico. Né? Aí pode ser terapia, pode ser psiquiatra, pode ser retiro, pode ser uma mentoria, pode ser coaching. Tem muitas coisas que trazem um processo terapêutico para você. Para quê? Para te ajudar a ressignificar os traumas. Para te ajudar a atravessar os desafios. Para te ajudar a ter uma outra compreensão da realidade. Para te ajudar a ter clareza. Porque tem hora que você senta para meditar, você senta, você medita, você relaxa, mas quando é no seu dia a dia, você não consegue sustentar essa calma que você alcança na meditação. Você medita, fica em paz. Ai, que bom, consegui. Aí vai para a rua, daqui a pouco tá atropelando todo mundo. Porque você não consegue levar o conhecimento da meditação para sua rotina. Porque tem algo ali que não deixa. Né? Eu gravei outro vídeo para o Instagram. Eu estou gravando muitos vídeos agora. Estou tentando ir para esse mundo online e estou tentando aí dizer assim, olha o que é que eu vivo, olha o que é que eu vejo, olha o que as pessoas trazem para mim. Né? Então, eu atendi um rapaz essa semana na mentoria, que ele está justamente tendo esse conflito dentro dele, né, de comportamento. Ele fala assim, eu me comporto de um jeito que eu não concordo. Eu balanço meu filho irritado, eu brigo com um rapaz no trânsito, eu brigo com meu colega de trabalho, eu fico mal-humorado com minha família, mas eu não quero ser assim.
Eu não acho isso normal. Não é isso que eu quero para minha vida. Então ele já reconhece que aquilo não é agradável para ele. Mas ele não consegue mudar. Então, nesse acompanhamento que eu estou fazendo com ele, esse processo terapêutico que eu estou trazendo autoconhecimento para ele poder entender de onde surge esse padrão, ele está tendo que lidar com frustrações, ele está tendo que lidar com expectativa, ele está tendo que lidar com baixa autoestima, ele está tendo que lidar com o julgamento dele, ele está tendo que lidar com a vaidade, ele está tendo que lidar com muitas coisas, com achar que a pessoa está desrespeitando ele. Então são muitos fatores, muitas crenças, muitos traumas que estão ali e quando algo acontece, passa por cima dele. E eu dei um exemplo para ele muito bom, porque ele tem um filho, ele me falou algumas coisas da família, e eu falei, quando você quer que seu filho faça uma coisa diferente do que ele está fazendo, você consegue assim explicar em palavra facinho, ele entende? Ou ele cai numa birra maior do mundo, eu quero, e fica nessa história do eu quero, porque ele não quer entender, ele simplesmente quer. Essa é a criança dentro da gente. Eu quero parar meu carro ali e pronto. Eu quero que você fale assim comigo e pronto. Essa é a nossa criança ferida, mal interpretada, mal cuidada, né? Que está criando um padrão de comportamento. Mas enquanto eu não cuidar dessa minha criança dentro de mim, confesso, meditar só vai remediar o problema. Você vai estressar, ela vai te acalmar. Você vai estressar, ela vai te acalmar. Você vai estressar, ela vai te acalmar. Mas às vezes tem que olhar para a ferida que gera o estresse, que gera essa ansiedade, né? Então o processo terapêutico é fundamental nessa jornada. O Reiki, né, é algo que me abriu assim um mundo na minha vida. Porque até então, por ser militar, por ser da área de TI, tudo meu era matéria, né? Ou eu pego, né, ou eu tenho, ou não funciona, ou não existe. E quando eu comecei a fazer Reiki, aprender Reiki, receber Reiki, eu comecei a entender que além do meu corpo existe um chakra. Além do meu chakra existe uma aura. Além da minha áurea existem meus antepassados, minhas memórias emocionais. Rapaz, existe tanta coisa em mim que eu não tinha conhecimento. E o Reiki começou assim a me ver esse mundo, né, sutil do nosso corpo. Sutil do nosso corpo. Cuidar também dessa nossa energia. Eu comecei a ver isso na natureza. A energia tem um campo sutil. Né? Nós temos esse campo sutil. E muitas vezes a gente quer cuidar só da matéria. E você vai numa pessoa, no médico, né, como eu estou com outro aluno meu agora, que ele fala assim, rapaz, eu estava quase morrendo, eu estou com pressão alta, eu estou com não sei o que, está cheio de problema ele, fisicamente. Mas eu faço o exame, dá tudo normal. Porque a questão não é física. Não é feito um carro que você pega um parafuso, regula, aperta e está funcionando. Além do físico, você é energético. Então, quando eu estou falando do Reiki, eu estou falando da minha experiência. Mas pode ser um Theta Healing, pode ser uma barra de Axis, pode ser uma constelação familiar. São tantas ferramentas lindas que ajudam a gente de verdade a curar essas feridas dentro da gente. Né? Tem aqui o autoconhecimento, para a gente poder se entender. E aí, autoconhecimento é uma prática diária, né? Você tem que sempre estar observando e aprendendo. Tem o contato com a natureza, que muitas pessoas não têm mais. A gente vive na selva de pedra. Vivemos assim em prédios, engaiolados praticamente, presos. Não consegue mais botar um pé no chão. Eu fiz imersão várias vezes. Não sei se você, menina, estava nessas, que você foi em algumas. Que a moça botou o pé na grama lá do sítio, ela chorava praticamente, dando depoimento dela. Porque ela só anda de sandália em casa, na rua, ela está o tempo todo de sandália. O pé dela não toca no chão, porque o chão é sujo. Né? Então, a gente perdeu esse contato com a natureza, né? De tocar numa árvore, de cavar um buraco, de respirar um ar puro, de tomar um banho de mar. Né? A gente perdeu isso. Tem os nossos hobbies, dançar, pintar, sorrir, né? Se divertir. Poucas pessoas têm tempo para isso, porque é só obrigação. A gente, exercício físico, não sabe nem o que é. Até paga a anuidade da academia, mas parece que não vai. Pensa que é milagre. Pensa que pagou, resolveu. Tem muita gente que faz isso. Joga dinheiro fora mesmo. Paga a academia e fica rezando em casa para ver se funciona. Para ver se alguém puxa o peso para ela. Não tem como, não vai funcionar. É uma ilusão muito grande. Então, assim, é preciso fazer atividade física. Olha, é simples. Você vai no shopping, tem uma escada rolante, tem uma escada normal, ande pela escada normal. Isso já ajuda você. Você mora num prédio, dependendo do andar, claro, suba de escada, uns 2 andares, sabe? Vai na padaria, vai a pé na padaria. Tipo assim,
Você pode mexer mais o seu corpo. Mas não. Você está na sala da sua casa. Para falar com quem está no quarto, você manda o WhatsApp. Você não quer dar nem 10 passos dentro da sua casa para falar com alguém. Então, quando eu estou falando de atividade física, eu não estou falando só de academia. Eu estou falando de você mexer o seu corpo. Estou falando de você ir para uma praia e caminhar na praia. Estou falando de você ir para um lugar assim que você possa dar uma volta num parque. Estou falando para você pegar e ficar assim andando, conhecer mesmo, peregrinar pelo mundo, né? Fazer com que o seu corpo possa mexer. E não simplesmente vou na academia e depois passo o dia parado. Ok, é melhor do que nada. Mas tente mexer o seu corpo, fazer o seu corpo funcionar. Olha, saiu uns fogos aí agora. Não sei o que foi. Eu mexi a mão, tem uns negócios desses assim no Zoom agora hoje em dia. Você mexe um pouco assim, ó, foguinhos, ó, faz alguma coisa. É sem querer às vezes que ele faz. Bom, eu não sei como é que faz, mas de vez em quando faz. Você tem uma alimentação saudável. Olha, isso faz toda a diferença no mundo. Porque o seu corpo, ele é um instrumento, vamos dizer assim, né, bioquímico, ele é uma usina. Ele recebe matéria-prima chamada alimento e ele vai transformar aquilo em energia, em saúde. Se você só bota gordura lá para dentro, se só bota coisa morta lá para dentro, trigo, não sei o que, industrializado, é como se você estivesse botando gasolina batizada no seu carro. E seu carro não vai funcionar muito bem. O seu corpo também não. Então você precisa ter uma alimentação saudável. E quando eu estou falando saudável, eu não estou aqui dizendo vegano, vegetariano, eu não estou defendendo bandeira. Eu estou dizendo para você se alimentar melhor mesmo. Em quantidades, em indústria. Você parar para entender assim, isso que eu como, né, nutre o meu corpo, me alimenta, ou apenas sacia o meu prazer de comer isso que eu gosto? Você come porque gosta, ou você come porque é saudável para você? Essa é outra pergunta, uma outra reflexão que você pode fazer, né? Eu acho que, por último, aqui na nossa listinha, né, eu coloquei você ter um sono adequado. Você cuidar do seu sono. O que é que você faz à noite antes de dormir? Fica vendo série, fica no celular? O celular é seu companheiro de cama, né, de quarto? Como é que você prepara o seu sono? Como é que você dorme? Como é que você cuida disso? Que horas você acorda? Como é que você cuida desse momento do seu dia? Porque você vai sair para uma festa, aí você se organiza todo, faz milhões de coisas para estar preparado para a festa. E por que para dormir você também não cuida? Não se prepara para dormir, sabe? Não vai lá assim, como um momento especial na sua vida. Perceba como é simples. Se você tem uma noite de sono mal dormida, perceba o impacto disso no dia seguinte. Tem uma noite de sono bem dormida, perceba o impacto disso no dia seguinte. O sono, ele impacta profundamente a nossa vida. No nosso humor, na nossa produtividade, na nossa memória, no nosso raciocínio, absolutamente tudo. Então é muito importante que a gente priorize o nosso sono, em termos de qualidade, né, de sono. Como posso melhorar? E eu faço isso. Eu começo a desligar o celular, eu começo a escurecer a luz da minha casa, eu começo a não querer falar com ninguém, começo a me recolher. Igual os bichos na natureza. Começa a escurecer, os bichos começam a... Aí cada um para o seu lugar, para sua toca. Né? Aí os bichos da noite vão vir para a sua noite. Mas quando começa a amanhecer, os bichos da noite tudo para suas tocas. Temos que aprender a fazer o mesmo. Começou a escurecer, temos que cada um buscar esse recolhimento. Para quê? Para dar condições do corpo se recuperar para que ele possa ter condições de viver o dia seguinte. Então, por mais que sejam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções, né? Existem outras, claro, muito boas também. Aí convido você para fazer aquela boa e velha reflexões. Quantas dessa ou outras você está colocando em prática? O quanto você se dedica ao seu autocuidado? O quanto a sua rotina inclui você, no sentido do seu bem-estar, no sentido da sua saúde, no sentido de não ter que viver por isso aqui, no sentido de você entender que o seu estilo de vida é o que está provocando isso. Incluir essas questões na sua vida é você mudar o seu estilo de vida. Não é você apenas querer meditar 1 hora e agora eu posso viver o meu dia normal. Porque se você medita 1 hora e depois você vai viver a loucura da vida, é como você tomar um banho e passear no mangue.
Não vai servir de muita coisa. Para mim, eu sou muito racional, assim, eu sou muito prático. Então você precisa aprender a tomar banho, começar a desviar do mangue, começar a encontrar outros caminhos para andar, outra forma de viver. Por quê? Porque você vai cultivar a sua saúde. Se você não tem condições de mudar a sua rotina, pelo menos medite, porque aí você vai estar mitigando o impacto. Meditação é um santo remédio. Faz milagre. Mas é verdade que você precisa mudar muita coisa para você realmente ter um benefício mais profundo. Ok até aqui? Joia? Acompanhando? Tem mais uma pergunta. Então não é cognitivo, é uma questão emocional, mas comigo é bem parecido. E para mim está sendo muito desafiador ter inteligência emocional e controlar minhas emoções. Vinícius, teria aí que podemos marcar um encontro, eu e você, para conversar um pouquinho sobre essas questões, né? De receber mesmo, você poder falar, você poder se expressar. Aqui no final, daqui a pouco, vou abrir para tirar dúvidas, se você quiser abrir seu áudio, porque cada caso é um caso, às vezes, você precisa entender, às vezes, o detalhe, assim, da pessoa, né? Às vezes, a experiência de vida que ela passou, ou o momento que ela está vivendo, para passar um remédio. Temos aqui 10 remédios, a princípio, temos outros, mas temos, né, como assim dizer, olha, faz isso aqui que vai te ajudar. Faz isso aqui que vai te ajudar. Então agora, já que todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui, vamos tomar um remédio. Vamos aí, né, experimentar um pouquinho do remédio. Só tirando umas dúvidas rápidas, para a gente tomar esse remédio de forma mais tranquila. Qual é a roupa que eu preciso para meditar? A roupa que você tiver. Não tem roupa especial para meditação. Você medita de terno, você medita com roupa de banho, você medita com qualquer coisa. Qual lugar que eu preciso para meditar? Qualquer lugar também. Você medita em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, né? Porque você está realizando uma prática de consciência. Você está parando. Você está ali desligando um pouco do mundo externo para se conectar com o mundo interno. E esse mundo interno está com você onde você for. Postura. Sugiro sentado, mas você pode fazer deitado. Dependendo da prática que você for fazer de mindfulness, você faz caminhando. Você faz na atividade física. Mas a prática sentada é uma das práticas mais tradicionais, mais clássicas que podem te ajudar. Por quanto tempo? Isso é muito variável. Eu pergunto, quanto tempo você tem? É como se você fosse comprar um carro numa loja. Quero comprar um carro, pessoal. Você tem quanto para pagar? Porque dependendo do que você tem para pagar, a pessoa vai te dar um carro diferente. Você vai ter um benefício diferente. Então, quanto tempo você tem na sua agenda? Tem 10 minutos? Faça os 10 minutos. Só tem 2 minutos? Faça os 2 minutos. Você tem 1 hora? Faça essa 1 hora. Mas o meu professor me ensinou uma coisa que foi muito impactante. Ele falou assim, se você tem 1 hora livre para meditar todos os dias, talvez você não precise meditar tanto assim. Agora, se você não tem nem 10 minutos para meditar todos os dias, você precisa meditar no mínimo 1 hora. Quanto menos tempo você tem, mais você precisa. Então, assim, pratique pelo tempo que você pode. Você pode praticar em silêncio ou com áudio, meditações guiadas, né? Com instruções para você seguir ou com músicas. A sua respiração, existem muitas técnicas, mas eu sugiro que você respire o mais natural. Apenas diminua um pouquinho o ritmo da sua respiração. Não se importe com seus pensamentos, você vai pensar, é assim mesmo, é normal. Então, quando você pensar, pense, está tudo bem, não se preocupe com isso, apenas respire. E se chegar uma sonolência, aceite que o seu corpo está relaxando e é um reflexo natural dessa experiência. Então, assim, essas questões que eu estou passando aqui é uma dúvida comum de todas as pessoas. Sempre me perguntam essas questões. Então, já estou dizendo assim para você, isso não é o mais relevante. O mais relevante da sua experiência é você aprender a parar. Então, vamos lá, viver uma prática. Para essa prática específica que eu vou fazer com vocês aqui, agora, eu vou colocar uma música de fundo. Porque eu sinto que para algumas pessoas, a música, ela realmente acalma muito. Algumas pessoas se sentem bem quando tem uma música instrumental, uma música da natureza. A música contribui para algumas experiências, tá? Vocês conseguem ouvir bem a minha voz e a música? Ótimo. Então vamos lá.
Vamos fechar os nossos olhos. Aí, se você puder, você coloca seu celular aí do lado do seu corpo. Não se preocupe com ele agora. Com os olhos fechados, respire. Normalmente eu convido você para perceber como se sente. Respire suave, respire profundo. Relaxe os seus ombros. Relaxe a sua face, sua testa. Relaxe o seu maxilar. Se permita parar por um momento. Se concentrar em você, em sua respiração. Você pode mexer o seu corpo para encontrar uma postura mais confortável, em que se sinta melhor. Convido você para realizar 3 respirações suaves e profundas. Permitindo que o seu corpo encontre conforto para ele. Você não precisa mudar nada, fazer nada diferente, ou sentir qualquer coisa especial. Simplesmente viva esse momento assim como ele é. Independente do que está sentindo, apenas respire e relaxe ainda mais. Escute os sons que chegam até você. Sinta a temperatura do ar em contato com o seu corpo. Perceba os movimentos de sua respiração. Ao inspirar, os pulmões se expandem. Ao expirar, deixe ir o ar
e relaxe ainda mais. Perceba se você movimenta a barriga quando respira, ou se você movimenta o tórax enquanto respira. Na medida do possível, ao respirar, movimente a barriga. Os pulmões e o abdômen se expandem ao inspirar. Os pulmões e o abdômen relaxam ao expirar. Permita que sua respiração se acalme, que o seu corpo relaxe ainda mais a cada expiração. Se permita um momento de paz, um momento de calma, um momento de autocuidado seu, para você, com você. Você apenas está parado, respirando. Experimente estar em paz. Relaxando o seu corpo ainda mais. Respire lentamente. Inspirando com calma, expirando devagar. Inspirando com calma, expirando devagar. Convido você para perceber como se sente. Observar o seu corpo. Expandir as sensações de paz, de calma, de harmonia em seu corpo.
convido você para realizar 3 respirações suaves e profundas. Observe como se sente mais uma vez. Mantendo esse estado de consciência, movimente os dedos dos pés, das mãos. Alongue o seu corpo, se espreguice. E no seu momento, quando você desejar, com calma e lentamente, abra os seus olhos. Que bom. 10 minutos. Como foi sua experiência? Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha aí que eu vou abrir o microfone para que você possa se expressar, se for necessário. Se não, daqui a pouco eu abro para as perguntas, para as dúvidas, tá? Quem quiser pode escrever no chat também como foi sua experiência. Muito bom. Vera. Que bom lhe ver aqui, Vera. Que bom. Maria Catarina, me sinto mais bem relaxada. Que bom. Que bom. Também. É isso. Acredito que todo mundo vai por esse caminho. Não tem de onde fugir. Medita e relaxa. Medita e se acalma. A Mina falando que se sente mais leve cada vez. É isso, Mina. A gente vai aprendendo, vai ficando mais fácil. É como andar de bicicleta fica fácil, como dirigir um carro fica fácil, como tocar um instrumento fica fácil, como falar um idioma fica fácil, como fazer qualquer coisa na vida. Você começa a repetir, começa a ganhar habilidade, né? A Floreci mais relaxada, Valquíria muito relaxante. Consegui perceber pontos de tensão na cervical. Que bom. Olha, Valquíria, isso é um presente o que você sentiu, né? Por que eu digo assim um presente e sentir esses pontos de tensão na cervical? Porque quando a gente medita, assim, normalmente a gente fica mais sensível. E perceber esses pontos de tensão te dão uma chance de encontrar uma solução para isso antes que se torne crônico. Sabe? As pessoas falam, meditei e senti dor. Digo, que bênção. Agora vai lá olhar para essa dor. Porque aí você vai poder transformar essa dor antes que ela se torne crônica e fique mais difícil de resolver ela. Sabe? Então, assim, cuide disso, né? Aí você tem que ir para um médico, às vezes, para um profissional, né? Para um fisioterapeuta, para um quiroprata, para um ortopedista, para alguém que possa analisar a sua coluna, fazer um movimento, prescrever um exercício, uma atividade para te ajudar a encontrar saúde nessa cervical. O Samsung está dizendo aqui que experienciar com meditação nos aproxima da nossa essência, é isso mesmo. Um iPad de Virginia está dizendo que está relaxada e calma. Maravilhoso, se sente mais leve e relaxada. Consegui relaxar depois de um dia intenso. É isso, Daiane. Sabe? Às vezes o dia é intenso e a gente tem que relaxar à noite para dormir bem. É como você passou o dia na rua assim, comeu, tá com o dente sujo. Não vá dormir com a boca suja. Escova o dente antes de dormir, para não ter uma cárie, para não ter um problema, para não ficar com mau hálito. Aí você aprende a meditar à noite para dormir melhor, sabe? Tem alguém, o Evandro está de carona com a Savana, que bom, excelente experiência. E a Florescida está fazendo uma pergunta, qual o melhor horário para realizar a meditação, que nos deixe mais relaxado? Olha, todo horário é horário, sabe aquela coisa assim que toda hora é bem-vinda?
Mas cada horário pode trazer um impacto diferente para você. Por exemplo, meditar logo de manhã, normalmente a gente tem menos estímulos na nossa mente. Às vezes é mais fácil entrar no silêncio. E pode preparar a gente para o nosso dia. A gente pode, inclusive, trabalhar técnicas de visualização para instruir o nosso corpo, né? Para dar uma direção, para dar um norte do que a gente quer viver. Então, pela manhã, eu considero uma das melhores práticas. Eu gosto muito de meditar às 4 da manhã, porque está escuro, não tem movimento, está todo mundo em silêncio. Eu medito 1 horinha, quando eu abro meu olho está clareando. E eu recebo o sol, né? Nessa alegria. Abençoado o sol que chega para iluminar a nossa vida. Né? É uma prática que eu gosto de fazer, saudar o sol. Né? Fechar meu olho para que receber essa luz quando ela chega. Né? Mas eu gosto muito de meditar meio-dia, para poder aliviar os atendimentos que eu fiz pela manhã, né? Poder assim soltar do meu corpo e me preparar para o turno da tarde. Às vezes eu encontro um desafio maior no meio da tarde, eu medito no meio da tarde também, sabe? Aí às vezes eu vou dar uma aula, aí antes da aula eu medito, para tipo me dispensar daquele dia, daquele momento e poder ter toda a minha energia para aquela aula que eu vou dar. Aí eu chego em casa, tomo meu banho, às vezes faço um lanchinho, às vezes não. Aí antes de deitar, mais uns 5 minutinhos, aproveitando para agradecer o meu dia, essa bênção de estar vivo, de ver a experiência que eu vivi, e rezar, né? Rezar no sentido de agradecer de forma mais íntima, mais profunda. Agradecer porque enxerga, porque escuta, porque anda, porque come, porque está vivo, porque chegou em casa, porque tem um colchão para dormir. Sabe? Botar a mão para o céu assim, dizer glória, né? Que bênção nesse mundo ter a vida que eu tenho. Tem muita gente passando fome, né? Tem muita gente em guerra, tem muita gente morrendo, tem muita gente espedaçada. Então somos privilegiados, precisamos reconhecer isso. A gratidão, ela purifica nosso corpo de uma forma muito, muito intensa. Eu me deito para dormir, aí se eu posso, no outro dia eu acordo às 4 de novo e vou. Se não, me acordo às 5, às 6, às 7, vai depender do dia, sabe? Então, assim, o melhor horário, Florescer, que eu digo, é aquele que você consegue inicialmente criar um hábito. Qual o melhor horário para você? Todo dia de manhã? Então vai naquele. Ah, não, de manhã na minha casa, acordo as crianças, não sei o que, é ruim. Meio-dia para mim, que eu estou no meu trabalho, me tranco na minha sala e ninguém incomoda. Vai de meio-dia. Ah, não, prefiro quando eu chego em casa. Botei todo mundo para dormir e agora eu estou sozinho. Vai à noite antes de dormir. Porque manter assim o horário aproximado, ou manhã, ou noite, assim, faz com que você crie um hábito mais facilmente. Se for, vou meditar quando eu tiver tempo, não vai meditar. Porque não vai ter tempo. Então tem que entrar na agenda assim, esse é o horário da meditação. Eu digo assim, esse horário eu estou em reunião comigo, eu estou ocupado. Eu estou ocupado comigo. Não é porque eu estou comigo que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para dar atenção para o outro. Eu peguei parte do meu dia para mim e não dou para ninguém. Porque eu sou importante também na minha vida. Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? E assim, para as pessoas que não conseguem ficar nem 10 minutos parado consigo mesmo, reflita sobre isso. Porque se nem você se aguenta, imagina os outros. Né? Então, preciso ser o meu amigo, preciso gostar de mim. E se eu ficar bem comigo, aonde eu for eu tenho paz, porque eu vou estar comigo. Mas se eu não estiver bem comigo, para onde eu for tem estresse, porque eu não vou estar bem comigo. Não dá para me deixar aqui e lá depois eu volto. Eu vou junto. Então, estar bem consigo mesmo tem que ser uma prioridade na vida da pessoa. Sabe? Então foi assim, 10 minutos. E tanta coisa aconteceu. Não foi o mundo fora que mudou, foi algo dentro que mudou. Né? Por último, então, para a gente fechar aqui, né, praticamente, uma conclusão. Estresse e ansiedade, coisas distintas. É importante você começar a entender o que é que domina mais na sua vida. Porque existem também formas de tratar diferente. Pode ter origem diferente, situações diferentes, né? Surgir de situações diferentes, e também podem ter soluções diferentes. Então essa clareza é importante, né? Entender que normalmente uma potencializa a outra. É como carne e unha, estão sempre juntinhas ali, sempre de mãos dadas. Uma mais forte e uma só acompanhando. E olha, esse jogo vira. Tem dia mais ansioso, dia mais estressado, e isso vai virando quase que uma dança, né, comum da rotina das pessoas.
Meditar é um excelente remédio para ambos. E não tem, assim, no meu ponto de vista, a melhor meditação para o estresse, a melhor meditação para a ansiedade. Existe meditação e funciona para os dois ao mesmo tempo. Você medita e o seu corpo se autorregula. E isso vai impactar em muitas áreas da sua vida. Eu sou assim, eu arrisco dizer que meditar praticamente resolve tudo isso aqui. Arrisco dizer. Ele impacta positivamente em absolutamente tudo que está aqui. Ok? E aí uma brincadeira, né? A diferença de meditação para medicação é só o T e o C. Mas é a mesma coisa para mim. Porque tem gente que meditação é um remédio. É um remédio. Hoje eu prescrevi para uma pessoa, brinquei que ele é médico. Eu falei, estou te passando um remédio aqui. 5 miligramas, 5 minutos, 3 vezes ao dia. Você tem que fazer certinho. Porque se pular o remédio, adoece de novo. Cada caso é um caso. Os dois são bons, os dois são válidos. Tem hora que precisa associar a medicação com a meditação. E assim você vai curando o seu corpo, suas feridas, né, sua mente, de todas as formas, por todos os meios que forem viáveis e possíveis. Eu não acho que se excluem, se somam. Né? O que é que eu recomendo, então, inicialmente? Porque eu também falei que existem várias soluções. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, por onde eu comecei? Eu comecei fazendo o curso. E eu sugiro que você possa fazer um curso. Se não for comigo, faça com outra pessoa, mas faça um curso. Aprenda mindfulness. Não tente simplesmente seguir no YouTube, porque é bom ter uma estrutura, é bom ter um passo a passo, é bom ter uma organização. É bom você aprender para saber o que você está fazendo. Então tem os cursos presenciais, tem os cursos online. Aí quem se interessar pode falar comigo que eu ajudo. Tem a mentoria individual, que aí já é meio que um aprofundamento, é pegando a pessoa na mão dela, entendendo a questão dela, a situação dela. Eu trabalho muito esse autoconhecimento para ajudar na transformação. Então, é um atendimento personalizado, que aí cada caso, às vezes, precisa de uma adaptação. E também tem essa comunidade chamada Acalmar a Mente, né? Que aí toda semana eu envio meditações, envio textos, e a partir de agosto vamos ter encontros aí exclusivos só com Acalmar a Mente, para ter um grupo menor, mais restrito, a gente trabalhar no tema e poder aprofundar, né? Então a gente vai fazer um trabalho bem especial aí no Acalmar a Mente a partir de agosto. Um upgrade, né? As coisas vão surgindo, né? A gente vai se aprofundando. Ok, então, dúvidas? Vamos lá para as nossas interrogações. Quem quer fazer alguma pergunta? Né? Eu vou aqui habilitar que cada um possa ativar o seu microfone, se for preciso. Tá? Como está sendo gravado, e por uma questão de intimidade, eu vou deixar fixada a minha imagem. Porque aí vai sair só a voz da pessoa, não sai a imagem da pessoa, e quando for publicado não tem problema com nada. É só o som mesmo que vai aparecer. Então, se alguém sente de compartilhar algo, você pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, abrir sua experiência para eu tentar te ajudar aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ler no chat aqui. O Vinícius fez uma pergunta no chat. Meditar enquanto dorme funciona para o bom relaxamento e pode trazer um sono eficaz? Meditar antes de dormir, porque enquanto dorme está dormindo. Então você medita. Se durante a prática você adormecer, está tudo certo. Porque... Olha o fogos lá de novo. Tenho que descobrir como é que vai desativar isso, depois eu vou estudar. Se você adormecer, está tudo certo. Porque a meditação preparou o seu campo, você dormiu e você vai dormir melhor. Então pode meditar antes de dormir que vai ser muito bom. Tá? A Mina está falando aqui que é importante separar pelo menos uns minutinhos, de manhã, de tarde e de noite. Eu concordo, eu faço isso também. Porque aí você vai dando passos, vai pausando, fazendo check-up, se preparando, respirando e seguindo adiante. É assim mesmo. Eu medito os 3 turnos também. Às vezes 1 hora de manhã, 15 à tarde, 10 à noite, às vezes 1 à tarde, depende. Tá? Sem dúvidas, queridos. Nem pelo áudio, nem pelo chat. Ficou claro mesmo assim, deu para entender direitinho. E ajudar. Ok, Gabriela, como tratar a cefalia
tensional quando a pessoa medita, mas não se acalma. A prática da meditação, ela não precisa ter uma intenção específica, um objetivo específico. Não estou meditando para isso. Eu estou apenas meditando. Estou apenas meditando. Agora, existem práticas de meditações diferentes que cada pessoa, né, reage diferente. Então, por exemplo, quando eu dou o curso de Mindfulness de 8 semanas, eu ensino sentado, deitado, caminhando, comendo, com música, em silêncio, como se fosse para a pessoa ter um kit de primeiros socorros, a pessoa ter habilidades diferentes, como roupa. Eu posso ter uma roupa social, uma roupa mais informal, uma roupa vermelha, uma roupa mais clara, e cada roupa é para uma ocasião. Então, Gabriela, eu sugiro assim, se você está fazendo uma prática de meditação e não está se acalmando, talvez você possa experimentar outra prática de meditação que te acalme. Ou às vezes o tempo da meditação. Tem pessoas que quando começam a meditar práticas maiores não se sentem bem. Então, por exemplo, ao invés de meditar 30 minutos, fazer 3 práticas de 10 minutos ao longo do dia. A gente fracionar um pouco essa experiência. Então a gente pode buscar, né, formas diferentes para que você assim tenha condições de participar, fazer uma prática e se acalmar. Consegue entender? Então, às vezes, é o estilo da prática, o jeito da prática. É como a prática está sendo conduzida, né, que para você não está trazendo o resultado que você deseja. Então, quando eu falo, por exemplo, da mentoria, eu falo sobre isso, né? Estudar a pessoa para poder ela ter aquela prática específica que vai ajudar ela da melhor forma. Né? Ok. Se eu não conseguir responder, você fala. Consegui, então. Obrigado. Então, o Samsung está falando para eu falar da importância do amor próprio que a meditação produz, né? E escreveu como Olímpio. Então, eu sei que agora o Samsung é Olímpio. Bem-vindo, Olímpio. Que bom que você está aí. Fogos para você. Então, vamos lá. O amor próprio, Olímpio, ele na meditação pode ser esse autocuidado, né? Pode ser esse olhar para mim. Pode ser esse eu me enxergar. Pode me ajudar, por exemplo, a desenvolver a capacidade de dizer não. Dizer assim, não, agora eu não posso, agora eu estou comigo. Não, agora eu não consigo, agora eu estou comigo. Não, agora não vai dar, agora eu estou comigo. Então, às vezes, você priorizar um pouquinho esse tempo, ele já está trabalhando, por exemplo, esse não, que muitas pessoas não conseguem dar. Né? Às vezes, a meditação também vai trazer uma sensação de pertencimento, de intimidade com você. Onde você vai aprender a se escutar, vai aprender a se respeitar, vai aprender a se entender, vai aprender a dialogar com você, vai aprender a encontrar respostas dentro de você para aquilo que você procura. Você vai aprender a dissolver, né, energias, sentimentos, emoções que está carregando que te fazem bem. Então a gente fala que a meditação, por si só, ela já é uma prática de amor próprio, de autocuidado. Né? E isso vai reverberando assim com o tempo. Você vai começando a gostar mais de estar com você, de cuidar de você e zelar por você. Vira assim um namoro mesmo que se torna casamento. Né? Então, praticando meditação, você já vai estar desenvolvendo esse amor próprio com certeza. Né? A Maria Catarina, Felipe, fala por favor sobre como lidar com excesso de pensamentos durante a prática de meditação. Entenda esses pensamentos como um filme que está passando na tela de um cinema. Você não se levanta para mudar a tela do cinema, você apenas assiste. Então, eu sugiro que você aprenda a observar esses pensamentos. Sabendo que esses pensamentos não são a realidade, são apenas pensamentos. E você pode fazer essa prática exatamente assim. Quando estiver meditando que vier pensamentos, você falar, são só pensamentos, e volta para a sua respiração. Aí você pensou de novo, são só pensamentos, e volta para a sua respiração. Aí você pensou de novo, são só pensamentos, e volta para a sua respiração. Até que com o tempo você vai tomar uma distância desses pensamentos. Você começa a ouvir esses pensamentos, mas eles não incomodam mais. Você começa a perceber eles mais longe, menos forte, mais fraco, ele mais distante mesmo, como um eco. Como eu estou aqui, por exemplo, tem um barulho do ar-condicionado ligado, mas não está me incomodando. Está aqui, mas é só um barulho, não é real, não é verdade. Eu não preciso ficar, que barulho chato. É
só um barulho, não incomoda. Algumas pessoas estão entrando, faz barulho, algumas pessoas saem, faz barulho, mas é só um barulho de entrada, de saída. Você escuta, mas não incomoda. Não fico fazendo conta, sai um, entrou dois, será que esse que saiu? Será que esse que voltou foi o que saiu? Será que é uma pessoa nova? Não. Eu estou aqui concentrado no que eu estou fazendo e esses barulhos são só barulhos. Eu estou respirando e é apenas pensamento. Mas isso é um treino. É um treino, com paciência, você vai desenvolvendo isso. Agora eu entendi, Vinícius, sua pergunta. Se um curso para reduzir a ansiedade ainda vai acontecer, tá? Escreve para mim que eu te passo as datas direitinho. É um curso específico que eu vou criar, que eu estou criando para ansiedade e para o estresse. Me escreve que eu passo para você a informação, tá certo? Ok, gente, eu acho que já rendeu bastante hoje. Né? Acho que já deu assim para a gente conversar bastante, né? Para entender vários aspectos. Então, para fechar aqui, a gente falou aí sobre estresse e ansiedade, sobre a diferença entre essas questões, entre essas energias, frequências, sintomas, né? Falamos um pouco do nosso estilo de vida, dos traumas inconscientes que influenciam a nossa vida, né? Claro que eu não tive tempo de me aprofundar muito, mas vão ter outros encontros, eu vou falar sobre isso. Falamos das consequências disso na nossa vida, né? E sugiro que você faça uma reflexão sobre isso. Como eu vou disponibilizar, eu posso amanhã também postar sobre isso e você depois vai fazendo o seu check aí, analisando cada parte dessa na sua vida. Falei um pouquinho de alguns remédios que eu tomei na minha vida, né, para poder lidar com minha ansiedade e com o meu estresse que eu vivia. Porque acumulei muita coisa dessa época de militar e de empresário na minha vida, como sobrecarga, como experiência mesmo, até de comportamento, de crenças, né? Fizemos aqui uma prática de meditação de 10 minutinhos, muito rápida, mas que muitas pessoas falaram que relaxaram, que perceberam já o benefício. Imagina, uma noite, meditou um pouquinho, já melhorou. Imagine fazer isso todo dia, imagine fazer por mais tempo, né? Você praticamente não paga nada para fazer isso. Depois que você aprende, você faz a qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, né? Falamos aqui, então, desse fechamento, né? Concluindo a história. 3 sugestões para você, ou faça um curso, ou faça uma mentoria assim, individual, de acordo com sua necessidade, ou participe da comunidade Acalmar a Mente, né? Porque assim, são 3 remédios que eu digo, funciona. E se puder fazer os 3, faça, que é melhor ainda, porque entra no combo aí assim de intensidade, né? É como se fosse assim, ir para academia, fazer uma dieta e, sei lá, e meditar. Tipo assim, se soma, né? Contribui, essas coisas aí, tá? Tiramos algumas dúvidas e eu agradeço por sua presença, né? Tem aí o nosso site, tem o meu telefone, e o que você precisar, estou à sua disposição. Fechado então, né? Agradeço a todos. Desejo uma boa noite, um bom descanso. Hoje eu postei uma meditação no Instagram, então vai lá no Instagram e medita um pouquinho agora de novo, para você se desligar um pouco da tela e você ir dormir em paz. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.